Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos aprender a ler, a escanear valores, tá, para as nossas variáveis. Então, basicamente, o usuário ele vai inserir um valor, tá, no nosso programa, nós vamos capturar esse valor e guardar nas nossas variáveis. Então, se você quer saber mais sobre leitura de valores em linguagem C, fique conosco neste vídeo. Para todos aqueles que estão chegando agora, eu sou o professor Gustavo Dambisky e seja muito bem-vindo à Academia Inovar, onde falamos principalmente sobre conhecimento e inovação. E neste vídeo, vamos então aprender a ler, tá? A escanear valores na linguagem C. Uma revisão breve, tá, que nós tivemos no último vídeo foi sobre a impressão, tá, de variáveis na linguagem C, onde aprendemos o comando printf, que tem, tá, o formato ali principalmente de printf, aí entre aspas duplas, no determinado texto, temos os códigos de formatação, vírgula e as variáveis. A gente viu então aqui o primeiro tipo, impressão apenas de texto. Nós temos o printf, abre parênteses, abre aspas duplas, e temos o texto principal, fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? O texto a ser exibido, ele deve ficar entre aspas duplas na linguagem C. E nós também vimos a impressão de texto e valor de uma variável. Tá? Então, por exemplo, aqui, printf, texto principal com variável, aí nós temos aquele código de formatação, porcentagem D, para variáveis inteiras, e uma variável x do tipo inteiro. Tá? Lembrando aqui que o x, o valor de x, ele é substituído ali na impressão, exatamente onde aparece a porcentagem D no texto. Tá? Então a gente utiliza diferentes códigos de formatação para representar as variáveis ali no texto principal e a variável designada após a vírgula, após as aspas duplas. Tá? Não esquecer isso. E a gente viu também como imprimir várias variáveis aí na mesma frase, colocando os diferentes códigos de formatação e as diferentes variáveis separadas por vírgula. Bem, como funciona então a leitura de valores na linguagem C? Nós vamos utilizar o comando scanf, tá? Que tem um formato parecido, uma primeira parte ali do formato e uma segunda parte com as informações das variáveis. A leitura de uma variável, tá? E aqui por linha do usuário, então pense que o usuário vai colocar um valor e a gente vai ler o valor, tá? É como se ele vai inserir e dar um enter, tá? Então é um valor ali, tá? Por linha, tá? De dados aí do usuário. Então a gente vai utilizar o comando scanf, entre aspas duplas aqui, por exemplo, porcentagem D, que é o nosso formato para inteiro, e vamos guardar na variável x, tá? Também do tipo inteiro. A primeira parte ali do comando scanf, entre aspas duplas, indica o formato do tipo de dado que será lido, porcentagem D é inteiro, como nós vimos anteriormente, e a segunda parte do comando scanf indica em qual variável o valor deve ser guardado, tá? E notem aqui o símbolo do e-comercial antes aqui da variável. Então, a gente basicamente vai ler um valor inteiro, né? A gente colocou um formato, vamos ler um formato do tipo inteiro, e quando ler esse valor a gente vai guardar aqui na variável do tipo inteiro também, na variável x, temos que colocar aqui o e-comercial. E nós temos também a possibilidade da leitura de múltiplas variáveis em uma linha do usuário, na mesma linha. Por exemplo aqui, scanf, abre aspas duplas, porcentagem D, porcentagem F, porcentagem LF. A primeira ali, formatação, porcentagem D, vai estar relacionada com a primeira variável, x, tá? Que é do tipo inteiro. Porcentagem F, que é a segunda formatação, estará relacionada com a segunda variável, y, que ela tem que ser aqui do tipo float. E a terceira formatação, porcentagem LF, relacionada aqui à terceira variável, C aqui do tipo double. Tá? Então percebam que a gente pode ler vários valores numa mesma linha, como se eu colocasse um valor 2, espaço 3.3, espaço 4.4444. Um exemplo. E eu conseguiria ler aí, tá, esses três valores e colocar cada um deles em uma variável, tudo isso aqui na mesma linha. Caso eu queira utilizar múltiplas linhas, bastaria eu repetir o comando scanf separadamente, né? Scanf aqui, porcentagem D no x, scanf, porcentagem F, daí coloco aqui o e-comercial y,
poderia fazer esse comando aqui de cima em várias vezes, onde cada um deles, né, leria uma linha do usuário. O usuário colocaria um valor, Enter. Um valor, Enter. Esse aqui de baixo, de múltiplas variáveis, ele vai colocar espaço. Coloca o número 2, espaço, coloca outro valor. Eu também consigo ler, então, múltiplas variáveis em uma única linha. Avançando, tá? Sobre declaração, atribuição e impressão, assim como nós vimos no vídeo anterior, que nós temos aí uma playlist, tá, em linguagem C, a gente viu declaração, atribuição e agora nós temos tanto a impressão ou leitura, tá, onde nós utilizamos aqueles códigos de formato. Tá? Então lembrando, nós temos variáveis do tipo int, declaração int x, recebe o valor aqui, x recebe 5, ponto e vírgula, e o código era porcentagem D. Variáveis do tipo float, que são números reais, números com vírgula. Tá? No caso, não esquecer que, tá, em inglês, a vírgula, na verdade, é ponto, tá? Formato americano. Então, 2.2 seria o nosso 2,2 aqui, né? Que nós utilizamos no Brasil. E o código de formatação, porcentagem F para float. Nós vimos também o double, né? O ponto flutuante de dupla precisão. Tá? Então, declara como double Z, aqui um valor com mais casas depois da vírgula, e o código dele, porcentagem LF. Char, que é caractere, tá? Aqui aspas simples, tá? na atribuição, e porcentagem C, que é o código. E vimos também vetores, né? Strings, cadeias de caracteres aqui, né? Do tipo char asterisco F. Vamos ver também vetores mais para frente. Temos aqui uma frase, olá, e para ler ou escrever strings, que são cadeias de caracteres, né? Vários caracteres, porcentagem S. Então são os mesmos códigos que nós utilizamos para imprimir, nós também utilizamos na leitura, tá? Nos tipos das variáveis. Avançando aqui então com um exemplo de scanf para números inteiros. Nós temos ali a int main, nós colocamos int x recebe 0. Perceba que a gente fez a declaração aqui e atribuição já numa mesma linha. Tá? Mas vamos fazer uma leitura e atribuição aqui, reatribuir o valor da variável. Neste comando aqui, então primeiramente nós criamos a variável x, inicializamos ela com 0, e daí nós temos aqui o comando do scanf, tá? Que lê ou escaneia um valor inteiro, porcentagem D, tá? Para a variável x e comercial x. Aí nós imprimimos aqui para confirmar este valor, tá? E pausamos o programa. Outro exemplo, para números reais. Tá? Nós temos aqui o float y, recebe 0, então já criamos uma variável float e inicializamos ela com 0. E estamos escaneando o valor do usuário. Scanf, porcentagem F, ali entre aspas duplas, vírgula e comercial y. Tá? Trazendo então o valor para a variável y e daí em seguida imprimimos. Outro exemplo. Nós temos aqui agora com o double z, tá? Então escaneamos, declaramos inicialmente a variável z, iniciamos com 0, e para escanear o double é porcentagem LF, e guardamos ali no z. Tá? Lemos este valor, guardamos na variável z, e depois em seguida estamos imprimindo o valor ali de z. A mesma coisa aqui para caracteres, percebam só que é porcentagem C para um único caractere, também utiliza o E comercial, mesma coisa que anteriormente. E, por fim, a leitura de strings, que são cadeias de caracteres. Percebam a única diferença aqui na string, aqui a gente colocou com formato de vetor, tá? Também poderia determinar um tamanho, que a gente vai trazer no exemplo. E na hora de escanear a porcentagem S, e percebam que aqui sim, não tem o E comercial na string, tá? Então esse é o único ponto de atenção, que é uma exceção, porque ela é trabalhada aqui, neste caso aqui, como um vetor, como um ponteiro. Tá? Então ela tem uma exceção, ela é a única que não aparece aqui, é aquele E comercial. Tá? Mas, de modo geral, aí, muito parecido. Então, vamos abrir o exemplo, tá? O código de exemplo que a gente fez aqui para vocês. Que nós fizemos aqui. Tá? Temos aqui, então,
estamos criando uma variável x, vamos escanear esse valor, daí vamos imprimir o valor da variável x. Criamos uma variável float y, vamos ler aqui o porcentagem f, já que é float, vamos guardar em y e em seguida aqui vamos imprimir o valor da variável y. Depois, mesma coisa, igualzinho os exemplos anteriores, ó, vamos criar uma variável double z, vamos ler ela, código é porcentagem lf, e daí vamos imprimir o valor dela, também aqui porcentagem lf. Mesma coisa para caractere, aqui só uma continuação, porque como nós estamos continuando várias leituras e depois vamos ler apenas um caractere, a gente colocou aqui um espaço, tá? Só para não dar problema nessa leitura. E por fim aqui, daí imprimimos também, e por fim nós colocamos aqui um vetor, tá? Uma cadeia de caracteres de até 50 caracteres, poderia ser aquele asterisco que não determina, tá? Mas ele é inicializado no começo. Aqui a gente inicializou com palavra, por exemplo, um texto. E daí vamos escanear o texto do usuário e guardar aqui no f, e em seguida o valor da variável f, e a gente imprime qual que é a palavra que foi lida. Então vamos compilar novamente, vamos executar aqui. Então nós estamos aqui no início do código, e estamos exatamente nessa parte, ó, o código não diz nada, ele vai direto para o scanf. Então nós estamos nessa parte aqui, lendo uma variável inteira. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o número 10 e vou apertar Enter. Apertando Enter, ó, ele vem aqui para o código e imprimiu. O valor da variável x é 10, que foi o valor que eu inseri ali dentro. Nessa parte aqui que eu inseri, ele pegou o 10, colocou no x, e depois aqui a gente mandou imprimir o x novamente. Então por isso ele imprimiu o valor 10. Agora nós estamos nessa parte aqui do código, no scanf, nessa segunda parte, lendo o valor de y, que é um float. Então eu vou colocar aqui um valor 2.2. E beleza. Ele em seguida imprimiu, ó, o valor da variável y é 2.2. Então está aqui. Estamos na terceira parte aqui, ele já criou a variável z início com 0, está bem nessa parte de escanear o valor da variável z. Então eu vou colocar como 3.33333. Bastante casas depois da vírgula. E Enter. E voilá, o valor da terceira variável, que é z, é 3.333, e assim ali por diante, tá? Então foi essa frase aqui que nós colocamos aqui. Em seguida nós temos aqui a leitura então do caractere, tá? Ele está esperando aqui um caractere. A gente havia inicializado com o caractere A, eu vou mudar aqui para o caractere R, por exemplo, vou digitar, e tá aqui, o valor da variável T é R. Então, o valor R ali que eu acabei de colocar, ele leu, né, e colocou na variável T e depois imprimiu o valor da variável T, que foi o R que eu inseri. E por fim nós temos aqui a nossa string, né, nosso conjunto de caracteres. A gente iniciou ele com palavra. Vou colocar como... escrever a palavra frase ao invés de palavra. Frase? Será que frase? Pode ser frase. Frase, vou colocar sem espaço, tá? Frase número 1, tá? Se eu colocar espaço, ele vai quebrar, porque apesar de ser um conjunto de caracteres, o que a gente está esperando, na verdade, é uma palavra. Acho que ao invés de colocar frase, eu vou colocar assim. Outra palavra, como se fosse uma coisa só, tá? E vou apertar Enter. E percebam aqui, ele leu a string como um todo, guardou no f, e ó, o valor da variável f é porcentagem s. Exatamente nessa parte aqui aparece, ó, é outra palavra, que foi o que eu havia digitado ali em cima. Então, basicamente aqui com este exemplo, nós conseguimos visualizar como é que a gente utiliza o scanf, tá? Para ler, escanear mesmo o valor, tá? Colocado aqui pelo usuário na janela do prompt aqui de comando, tá? E basicamente esse valor ele é guardado naquela variável que nós colocamos aqui, né, em cada um desses comandos, e daí nós podemos trabalhar com essas variáveis, né, o valor dessas variáveis inserido pelo usuário. Então, finalizando esse vídeo, tá? Lembre-se aqui então principalmente dos diferentes códigos para cada um dos tipos de variáveis aqui na linguagem C. Nós vamos utilizar esses códigos tanto para a impressão quanto para a leitura das variáveis. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo
e nos vemos no próximo vídeo da nossa playlist.